Olha, gente, o nosso programa vai pro ar, como de costume, todo dia, 6 horas da manhã, e eu estou gravando aqui ainda, domingo, e confesso para você, nesta segunda-feira, vou dormir até meio-dia. Quero nem saber de nada. Procurar, sabe, esfriar minha cabeça, que é a melhor coisa que eu faço. A gente se estressa, a gente se chateia, fica irritado, desapontado, desacreditado, broxado, impotente. E a gente não tem nenhuma segurança que as coisas vão ser diferentes, que as coisas vão mudar. Infelizmente, não é a primeira vez e não será a última para o nosso desespero. Se fosse, teve um pênalti ali pro Atlético Paranaense, beleza. Aí contra o Flamengo, teve lá uma expulsão de Arrascaeta e ponto. Se fosse isso, casos assim isolados que acontecem, né, para todos os times, tudo bem, a gente ia ficar retado, mas ia passar. Mas a gente está falando aqui de 5 expulsões em 2 jogos seguidos. 5. E um pênalti que não foi. E um pênalti contra o Flamengo que foi pro Vitória. É muita coisa. Aí, a gente tem que ficar caladinho, né? Não, a gente não pode falar, a gente não pode questionar nada, com medo de receber sanções, com medo de falar a verdade, com medo de falar o que está diante de nossos olhos. É difícil. Por que contra o Vitória? Porque na maioria das vezes, ou quase sempre, é contra o Vitória. Por que o Flamengo não sofre assim? Por que o Palmeiras não sofre assim? Você vê, é como o Fábio Mota falou. Você vê o ano passado Sport, você vê Bahia, você vê Fortaleza, você vê Mirassol, você vê o próprio Vitória, você vê Remo, Chapecoense. Você vê os times lá? Você não vê. Então por que a gente tem que ficar, sabe, sem questionar, sem insinuar? Que não é nem insinuação, né? É fatos. Então, querem calar a verdade? Democracia é essa. Eu acho que está faltando, CBF, vocês, presidente da CBF, e o Rodrigo Sintra, que é o presidente da comissão de arbitragem, vir e esclarecer os fatos. Olha, nós não divulgamos o áudio do VAR do jogo do Flamengo por causa disso e disso e disso. Mas vocês se calam e não divulgam zorra nenhuma. Tá com medo de quê? Vem cá. Tá com medo de quê? O que vocês temem? Porque tá na cara que vocês estão temendo alguma coisa. Eu quero ver se vão divulgar os áudios desse jogo contra o Atlético Paranaense. Porque se não divulgar também, eu não tô pedindo nada demais. Cadê os deputados? Agora eu tô falando sério, gente. Tô falando sério. Cadê os deputados da Bahia que são torcedores do Vitória? Vocês vão se calar? Vocês vão ficar calados? Levanta o debate na Câmara, no Senado, para ter uma CPI para investigar o futebol brasileiro. É o mínimo. Não tô fazendo politicagem não, gente. Não tô fazendo politicagem. Mas se uma hora dessas eu sou senador, meu irmão, eu ia comprar essa briga fácil, velho. Você pode ter certeza. Agora, vamos falar aqui de algumas coisas sobre ontem ainda. O jogador do Corinthians, o André, ele foi expulso. Eu não tenho aqui esse lance, não. Na hora que eu ia gravar, acabei não me passando. Mas
Ele foi expulso no lance menos agressivo do que o lance em René ontem. Muito menos. Ele foi expulso. Mas no jogo do Vitória, nada acontece. Aliás, quem tá atrás do Vitória, hein? Quem tá brigando ali com o Vitória? Corinthians tá brigando ali? Cruzeiro? Inter, Grêmio, Atlético? Estranho, né? Muito estranho. Muito estranho. Nós temos aqui a Renata Ruel, ela é comentarista de arbitragem do grupo ESPN. Veja só o que ela falou. Temos polêmica no jogo Atlético Paranaense Vitória. Há dúvida na posição do atacante do Atlético que sofreu a penalidade. A câmera não está posicionada na linha do jogador, na linha do lance. Isso gera a paralaxe, que nada mais é do que distorcer a posição real do jogador para a gente. É um lance ajustado e o VAR tem o dever de checar. Se havia impedimento no lance, o pênalti deveria ter sido anulado. Independente de haver impedimento ou não, eu não vejo a penalidade no lance. Para mim, a arbitragem errou na marcação. Eu vejo uma disputa de bola, onde nenhum dos dois jogadores, nem atacante nem defensor, acerta a bola, mas são disputas que ocorrem normalmente num jogo, onde não se costuma marcar nem falta do atacante e nem falta do defensor. Ou seja, para mim, independente de haver ou não impedimento, errou a arbitragem na marcação da penalidade. Ontem eu fiquei vendo aquele programa do Sport TV, Fechamento, né? Tu acredita? Primeiro que o programa durou, eu acho que umas 2h30. Foi 1 hora falando do Flamengo, 1 hora falando do Palmeiras, e sobre o jogo do Vitória falaram uns 3 ou 4 minutos. E o Rizek disse que foi pênalti. Rizek falou que foi pênalti. Claro, gente, não é que eu tô sendo antidemocrático, não. Ele tem direito da opinião dele. Mas será que a opinião dele realmente é sincera? Ou é porque é o Vitória? Se fosse o Corinthians dele, ele diria isso. Nesse mesmo programa, não mostrou um lance de expulsão. Rapaz, é duro, viu, velho? É duro. E a Renata Ruel, ela foi cirúrgica. Porque não é questão de opinião. É fato. Contra a imagem você não briga. Gente, bota a coisa na sua cabeça. Você que tá aí com um pouco de dúvida, talvez, que eu acredito que não esteja, né? Futebol não é proibido se tocar, não. Quando você toca, esbarra, até em algumas situações tromba, faz parte do futebol, é contato físico. É isso, tem mais o que explicar. Olha só, eu quero falar algumas coisas boas que eu vi ontem no jogo do Vitória, mas também falar umas coisas ruins e aí saindo um pouco dessa área de arbitragem. Mas pra gente finalizar, vamos ouvir o Kaká? Fala aí, Kaká. Kaká, mais uma vez, até saíram na frente do placar hoje como visitante, mas não conseguiram segurar o que acontece com o Vitória fora de casa, que as coisas não acontecem. Bom, como você falou, até conseguimos sair ali na frente do placar. A gente sabe que a equipe do Atlético é muito forte, né, em casa. A gente tem que seguir trabalhando, seguir focado, todo mundo se dedicando, cobrando. A derrota veio, mas tem que erguer a cabeça, né? Esse é o campeonato brasileiro, um campeonato longo. A gente tem que focar sempre na vitória, né? Somar ponto. Aconteceu ali deles empatar logo após. A gente fez o primeiro gol num lance, para mim, para muita gente, não foi pênalti, que tava olhando para a bola.
E o jogador esperou o contato e se jogou. Em qualquer lugar do campo não seria falta, né? Mas é seguir trabalhando, seguir focado. A equipe é muito forte, nossa equipe é um grupo muito dedicado, todo mundo se cobra. Então é ir pro próximo jogo aí focado, um jogo em casa e procurar somar pontos. Vamos ouvir também aqui o Eric, e aí eu vou deixar o crédito aqui pro Canto Rubro-Negro, viu? Eu acho que foi do Canto Rubro-Negro, porque é na hora que o Eric fala aí, tem o microfone da Globo e o do canal de Léo. Mas eu acho que é a imagem em si que eu vou mostrar agora, acho que foi do canal de Léo que eu peguei, acho que foi no Instagram de Albina. Então, olha só o que o Eric fala. A verdade é que a gente foi roubar de novo. Já basta aí o jogo do Flamengo lá, as imagens estão aí. Mais uma vez esse jogo aí. Primeiro, acho que 5 minutos de jogo, o Luiz chuta o Zé lá, o VAR finge que não vê. O lance do pênalti, que é ridículo, não tem como dar um pênalti daquele. E eu acho que o lance do René, o moleque, eu acho que, não sei se fraturou a perna ali no carrinho, as imagens estão aí. Tem o VAR pra quê? Parece que todo mundo finge de cego, não é possível. Já é a segunda vez que faz isso com a gente, assim vai ficar difícil. Entendeu? E o pior é que todo mundo tá vendo as imagens, todo mundo tá olhando e se finge de cego. É só contra o Vitória, isso até quando? Aí fica chateado, vem aqui, faz um grande jogo e a gente é prejudicado. Assim fica difícil. Como vocês tiram forças para buscar, ainda assim, continuar lutando? O que vocês têm ouvido da arbitragem em campo quando vocês falam isso? Já começou com a gente ali, é contra tudo e contra todos. Parece que a gente, quando tá entrando em campo, agora vai jogar contra 12. Mas é isso, é continuar trabalhando. A gente representa uma torcida gigante, um clube gigante. Agora seguir trabalhando, tem que fazer. As imagens estão aí, todo mundo tá vendo. Olha só, gente, você já deve ter assistido, né, o que o Fábio Mota falou, mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar no finalzinho tanto o Fábio Mota como o Jair Ventura de novo, tranquilo? Aí quem não assistiu, assiste lá a coletiva dos dois, novamente. Todos os jogadores do Vitória apostaram sobre isso. Espero que não sejam punidos, né? Espero que não recebam punições. Baralha, Zé, Kaiser, Dudu, Camutanga, todos os jogadores apostaram. Kaique Gonçalves, Kaká, Ramon não lembro. Mas praticamente todos os jogadores fizeram postagem nas suas redes sociais falando sobre isso. Agora o que eu queria falar, as coisas boas que eu disse para você, primeira atuação de Arcanjo. Arcanjo ainda tem um probleminha. Ainda tem um probleminha que é a questão de sair do gol. Então, acho que isso não é crítica difamando o Arcanjo, não tem nada disso. Mas para ele ser um goleiro completo, acho que falta ele melhorar isso. Sair do gol. Teve um lance que ele faz uma defesa com a cabeça, que foi um chute do colombiano, que essa bola eu acho que dava para ele sair. Ele ficou, ele defendeu. Mérito para ele. E o Arcanjo foi o grande craque do Vitória do jogo de ontem. Ele fez defesas absurdas. Ele foi o melhor jogador do Vitória em campo. O que está defendendo Arcanjo é de uma coisa assim impressionante. Se ele conseguir ajustar essa questão de sair mais do gol, essa questão do tempo de bola, de saída, ele vai se tornar um goleiro excepcional. Ele vai se tornar um goleiro nível seleção brasileira. Ele só falta aperfeiçoar um pouco mais isso. Saída de dentro do gol. No mais, Arcanjo é um goleiro completo, velho. Agarra demais. Pega muito. Então, é o fato bom. Outro fator importante é, mais uma vez, a partida de Zé Vitor. Jogador que tem tranquilidade, sabe dominar, sabe dar um passe, sabe se apresentar. Tô gostando demais do Zé Vitor. Está me surpreendendo. Bom jogador. Outro atleta que também eu acho que tem margem para melhorar, tem margem para evoluir ainda mais, é o atacante René. Eu não estou sentindo falta de Kaiser. Eu não sinto falta de Kaiser. Kaiser tem seus méritos, tem suas qualidades, mas eu não estou sentindo falta de Kaiser e espero que René não tenha tido nada. Espero que ele não tenha tido absolutamente nada, porque quem vai jogar contra o Coritiba?
Só vai ter o Renzo Lopes, né? Se o Kaiser não voltar. Então espero que ele esteja bem. Foi uma boa surpresa. Mateuzinho, eu achei muito sozinho. Mateuzinho eu achei muito sozinho. Mas tem o mérito, né, do passe ali. A definição da jogada. A tabelinha com o René. Driblou o zagueiro e deu o passe pro René fazer o primeiro gol do Vitória. Então o Mateuzinho também acho que fez assim, sozinho, bem sozinho. Eu acho que tivesse um pouco mais de aproximação dele ali, eu acho que ele poderia render mais. Mas eu acho que fez um bom jogo. Eric não brilhou como em outras oportunidades. Mas não quer dizer que ele foi ruim, eu não diria isso, sabe? Mas ele não conseguiu encaixar muito bem o jogo dele. O Ramon foi um desastre. A nossa zaga foi um desastre. O Martínez também errou muito passe. Edenilson e Ronald. Nota 5. Marinho entrou totalmente perdido. Inclusive o segundo gol, ele deu um passe ali meio sem querer pro atacante do Atlético fazer o segundo gol. Então o Marinho entrou péssimo, perdido, mal demais. Fabrício, não sei nem se tocou na bola, não lembro. Társia também acho que pegou pouco na bola. E por aí vai. Sobre o Jair Ventura, gente, é o elenco do Vitória. Não dá para jogar 90 minutos todos os jogadores titulares, todos os jogos. As trocas, as substituições, elas vão acontecer. Não tem como fugir disso. Ah, Jair errou em mudar. Não tem outras peças. Não tem peças. Então, não adianta ficar aqui dando murro em ponta de faca. Ah, mudou errado. Não mudou errado, não tinha outra pessoa para botar. Saiu o René, quem vai entrar? Não tem opção, pô. Aí é questão de elenco, né? Tem 15 jogadores que estão fora por lesão. Então não dá pra mim não dá pra culpar Jair Ventura. Não dá. Agora o Vitória voltou a cometer erros jogando fora de casa. Erros que nós não vemos o Vitória cometer jogando no Barradão. Não vemos. Então foi um primeiro tempo equilibrado, um início de segundo tempo avassalador do Atlético. Depois o Vitória acho que equilibra um pouco as ações e ali do final ali, sei lá, 35 e diante, o Atlético voltou, fez os gols e venceu a partida. Então assim, o segundo tempo a marcação do Vitória não encaixou. Tivemos muitos problemas. Assim também como tivemos contra o Flamengo também no segundo tempo. Então, num todo, voltamos a ter problemas fora de casa. Voltamos a ter problemas. Esses problemas a gente não vê no Barradão, é diferente. Então, ainda precisa buscar esse ajuste. Tá? Então, gente, esse foi o nosso comentário. Eu vou deixar agora aí o Fábio Mota e o Jair Ventura, para quem não assistiu, assistir. Beleza? Agradecer você, né, pedir desculpa pelo meu jeito de ser, velho. Eu quero pedir desculpa pelo meu jeito de ser. Enfim, eu acho que você não é obrigado a ouvir esses shows que eu dou, esses chiliques que eu dou. Mas é a questão da emoção, da raiva, de momento. Eu já falei algumas vezes, eu vou falar de novo, o Resenha do Leão não é de um jornalista para um torcedor. O Resenha do Leão é de um torcedor para o torcedor. Talvez por isso é um sucesso, né? Não sei. Mas para quem não gosta, para quem se ofende quando eu fico dessa forma, tô falando isso porque minha esposa fala comigo depois. Ela, pô, não gosto quando você fica assim, você precisa se controlar mais, não é legal as pessoas ficarem ouvindo você gritando, enfim. Aí eu falo assim, Débora, eu só boto pra fora o meu sentimento, velho. Eu sou assim. Eu não sou um cara de guardar as coisas. Eu expano, tome. Então,
Eu sei que tem muita gente que se identifica comigo, né? Que gosta do meu trabalho assim. Mas também eu sei que tem pessoas que não gostam muito, não concordam, talvez até se desinscrevem do canal por causa disso. Então, peço desculpa a você. Só que eu peço desculpa já falando, né? Eu não vou mudar isso não, velho. Isso é de mim. Não faço por maldade. Infelizmente. Então é isso aí. Obrigado a todos. Quem puder, deixa o like e se inscreva aqui no Resenha do Leão. Um abraço. Bom, eu quero começar esse pronunciamento aqui, não é um recado, é uma direta para Rodrigo Sintra, comissão da arbitragem. Respeitem o Vitória. Respeitem o Vitória. Um absurdo o que a arbitragem está fazendo com o Sport Clube Vitória. O Brasil viu contra o Flamengo o que é que deu. O Brasil todo viu. E agora novamente, meu irmão. Se você parar para analisar os 3 lances capitais, o Vitória bem na partida, fazendo um excelente jogo, um pênalti inconsistente, um pênalti que o Brasil todo viu que não foi pênalti. Depois você tem um chute no Zé Vitor, que não era para expulsão direta, não era nem para ter a mulher, era para expulsão direta. E por último, o zagueiro do Atlético do Paraná tira René de campo, dá uma tesoura, tira René do campo e não é expulso. Então é um absurdo. É um absurdo. Os critérios que estão sendo utilizados para a escalação de arbitragem não são satisfeitos. O Vitória, mais uma vez, na sua impotência, porque a gente se sente impotente. Essa é a grande verdade. Nós nos sentimos impotentes. Trabalhamos muito, viemos com o time todo remendado, com 4 ou 5 desfalques, fizemos tudo o que poderia para fazer uma grande partida, fizemos uma grande partida e fomos prejudicados. Prejudicado mais uma vez pela arbitragem. Eu faço um desafio aqui ao Rodrigo Sintra, para você. Faça o levantamento do jogo do Remo, Vitória, Chapecoense, tá? Remo, Vitória, Chapecoense e Mirassol. Veja a arbitragem, não é só do Vitória não, contra esses clubes e veja o que está acontecendo na arbitragem. Está na hora da gente reformar a comissão de arbitragem, está na hora de se repensar na comissão de arbitragem do Brasil. É um escândalo que estão fazendo. Muito obrigado a todos e eu estou orgulhoso do meu time e do jogo que eu fiz aqui hoje. Muito obrigado. Leão, dale! Com as notícias do Vitória, toda a glória, toda a história, com Marcos Guedes, a voz da nação, no Café com Leão. Dale! Todo dia a paixão que incendeia, a nação rubro-negra é quem sapateia.